primeiro sobre saídas, tá? Uma informação, notícia, o Vasco recebeu sondagem por 3 atletas do atual elenco. Marino e Inestrosa, sondagem que volta a acontecer de uma equipe da primeira divisão da Colômbia. Lucas Piton, pois é, recebeu sondagens de clube do futebol brasileiro e do futebol italiano. O Vasco ainda estuda a possibilidade da venda do atleta Lucas Piton. E Tietê, pois é, Tietê ainda pode ser negociado, ainda pode ser vendido aí ou, né, romper o contrato para que o Tietê saia do clube sem custos nessa janela do meio do ano agora de transferências. Em relação a contratações, cara, a qualquer momento, ainda essa noite, a gente pode ter 2 atletas a caminho do Brasil para vestir a camisa do Vasco. Nelson de Ossa, parece que na Espanha já tá tudo ok, né? Lembrando que o jogador é jogador do Real Betis, tá na Alemanha agora fazendo pré-temporada e parece que o Real Betis aí já recebeu a carta financeira do Vasco com as garantias para que a negociação seja concretizada. Então ainda hoje à noite, o jogador Nelson de Ossa pode estar saindo da Alemanha direto para o Rio de Janeiro. Situação do zagueiro Jair Cunha. Pois é, parece que o Vasco avançou muito na negociação com o Nottingham Forest, né? Clube que é lá do grego, do Marinax, pela vinda de Jair Cunha por empréstimo com opção de compra do zagueiro ex-Botafogo, né? Uma negociação muito parecida com a do Cuiabano, ou seja, a gente pode ter Cuiabano e Jair Cunha, que eram do Botafogo, foram para o Nottingham Forest e agora podem estar chegando aqui no Vasco por empréstimo com obrigação ou opção de compra. E aí, situação de Aubameyang, situação evoluiu, avançou nas últimas 24 horas após Aubameyang não aceitar uma proposta do futebol da Turquia. Então o jogador aí agora volta a negociar com o Vasco. O Olympique de Marseille da França colocou ali o valor de 4 milhões de reais pela liberação do jogador, né? Muitos vascaínos falando que o Vasco não deveria pagar, porque já é um atleta de 37 anos de idade, e aí pagar 4 milhões pela compra ou pela liberação é um valor alto. E tem mais um detalhe importante, tá? Informação é que o Vasco também está avançando na compra de um jogador que atua pelos lados de campo, né? Lembrando que o Vasco tentou o Gabriel Peck, mas aí com toda a confusão na justiça, acabou travando a situação do Peck. Aí o Vasco parece que já tem um novo nome, um novo atleta que o Vasco estaria tentando trazer aí para poder evoluir a parte ali de velocidade pelos lados de campo, que é um pedido do atual treinador Pedro Emanuel, que gosta de jogar com atletas de velocidade, né? Em puxada de contra-ataque, saindo com velocidade para usar ali como arma, né? Para que o Vasco possa conseguir aí vitórias no Campeonato Brasileiro. Então Nelson de Ossa, Jair Cunha, o Aubameyang e mais um atleta de velocidade podem estar chegando essa semana aqui no Rio de Janeiro. Sem delongas, vamos aí às informações. Primeira informação que eu queria trazer para vocês é a respeito do nosso calendário. Anota aí, tivemos algumas modificações. A CBF mudou a data do jogo dos times que vão jogar o playoff da Sul-Americana. Então, para a galera não ter um jogo adiado, né, nesse retorno, a CBF antecipou esses jogos, beleza? Então o Vasco joga quinta-feira agora lá no Barradão contra o Vitória, dia 16, e volta a atuar na quarta-feira da semana que vem, ou seja, um intervalo de 6 dias. O Vasco vai à Colômbia pegar o Independiente Medellín pelo jogo de ida do playoff da Sul-Americana. Lembrando que o Independiente Medellín vai jogar com o Vasco de portões fechados. Teve aquela confusão feia no jogo Independiente Medellín e Flamengo. A torcida do Medellín quebrou tudo lá e tomou uma punição da Conmebol, tá? Então o Vasco vai jogar lá com eles em portões fechados. E aí, dia 25, São Januário, o Vasco joga contra o Mirassol, confronto direto aí, o Vasco tem que vencer a qualquer custo esse jogo na Colina Histórica. E aí, na outra quarta-feira, o Vasco pega a equipe do Independiente Medellín, dia 29 de julho. E aí, entramos no mês de agosto, que é um mês para mim muito especial. Dia 9 de agosto é meu aniversário, dia 21 de agosto, aniversário do Vasco, dia 1º de agosto, aniversário da minha mãe, dia 5 de agosto, dia de aniversário do meu primo, que pra mim é um irmão, não é um primo, então tem muita coisa. Meu cunhado faz aniversário também em agosto, se não me engano é um dia antes do meu, 2 dias antes do meu, acho que é dia 8, então o mês de agosto é um mês que eu guardo com carinho. O canal Futebolaço passou a ser Futebolaço Vasco e falar só de Vasco a partir do dia 28 de agosto de 2019, então é um mês aí que eu gosto bastante. E aí, falando em gostar bastante, tem um jogo que tem acontecido muito, né?
E Vasco e Fluminense jogam dia 1º e dia 5 de agosto, né? Inclusive dia 5, dia de aniversário do meu primo. Meu primo, que o Vasco te dê a classificação do Vasco aí. Ninguém merece, né? No dia do teu aniversário, o Vasco ser eliminado pro Fluminense na Copa do Brasil pelas oitavas. E aí, curiosamente, vamos ver se nós dois vamos ser presenteados ou desprestigiados pelo Vasco, né? Vasco e Bahia jogam no meu aniversário, fora de casa na Fonte Nova, né? Eu sei que o Vasco tá doido pra me dar uma porrada na minha cabeça no dia do meu aniversário. Que o Vasco é freguesão do Bahia, ainda mais jogando lá em Salvador. Mas é isso. Então esses são os próximos jogos dos Gigantes da Colina. Quero te ouvir. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu palpite para esses jogos aqui. Quantos pontos você acha que o Vasco faz agora no mês de julho? E nessa primeira perna de 3 jogos aí, quais são os pontos que você acha que a gente faz? A gente passa do Fluminense, passa do Medellín? Qual é a sua expectativa? Deixa aqui embaixo nos comentários. Galera, deixa eu falar sobre o Jair Cunha. O Jair Cunha é uma excelente contratação. Se o Admar Lopes conseguir fazer esse movimento, porque é um zagueiro novo, é aquele famoso bom e novo, tem passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, pelo Botafogo, campeão da Libertadores 2024, e é um jogador que foi vendido ao Nottingham Forest, passou a ter espaço, fez parte da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e foi um grande destaque, inclusive. Por exemplo, o Botafogo teve a lesão do Bastos, né, do angolano Bastos. E aí, o Jair fez uma boa dupla de zaga com o Alexander Barbosa. E aí foi vendido. E agora o Vasco tenta, junto ao Nottingham Forest, nesse mecanismo feito pelo Admar, para ter o jogador por empréstimo com opção de compra. Informação primeiramente confirmada pelos amigos do canal Atenção Vascaínos, e agora o Vasco já prepara essa investida para fechar a contratação do zagueiro. Se o Vasco conseguir, se o Admar conseguir, é uma das melhores contratações. Então, assim, nesse momento, depois que a liminar ela caiu, devolvendo ao controle o Pedrinho, o Vasco começa a acelerar os reforços, as contratações, a querer remir o tempo para poder fechar com os reforços. Muita gente falando, John, a liminar ela caiu parcialmente. E quando falado parcialmente, é porque agora, né, junto ali ao interventor, ao desembargador, né, o César Cury, tem alguém de olho, né, em tudo que está acontecendo ali de forma interna no Vasco. Está sendo monitorado. Então, a justiça vem monitorando tudo que acontece, mas a direção, a decisão, o poder, a caneta, agora novamente ali junto com o presidente Pedrinho, tá certo?